Amém, glória a Deus, paz do Senhor, bom dia a todos, aqueles a quem eu não cumprimentei pessoalmente, com grande alegria, com grande temor, mas também com tremor, né? Que a gente vem aqui para servir a casa do Senhor, para servir a mesa com a palavra, mas que o Senhor não venha somente me usar para falar o que Ele deseja, que seja Ele falando através da minha vida, mas que nós estejamos com o coração também aberto, né, para receber, porque eu creio que é uma palavra que é direcionada para todos nós, sem exceção, no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Pode se assentar então, por favor. Aleluia, glória a Deus. Né? Assim como foi falado, muito contente pelo que tivemos aqui ontem, os homens se reuniram, foi legal, né? Eu vi que eu senti um certo manifestar das mulheres que falaram assim, que nós que pensamos que, né? Mas no final elas vão pedir para nós fazer o churrasco, entendeu? Então a gente já sabe como que vai terminar essa história, né? Mas amém, eu não sei se você tem o costume de anotar. Se você for anotar, e se eu pudesse dar um título a essa ministração, a isso que o Senhor colocou no meu coração para ser ministrado aqui hoje, o título seria Uma Coisa é Necessário. Amém? Uma coisa é necessário, né? Eu não sei se você percebeu, mas hoje a gente vive num tempo onde, infelizmente, nós vemos uma geração de cristãos ou pessoas que se dizem ser cristãos, né? Mas que de maneira nenhuma se esforçam para viver de maneira que venha reproduzir o agir de Cristo, para que venha ser um seguidor fiel de Cristo, né? Essas pessoas dizem que são de Cristo, mas não se esforçam, não se submetem ao agir de Deus e não reproduzem a figura de Cristo onde quer que elas estão. Você já percebeu que está acontecendo isso? Né? E infelizmente, por causa desses testemunhos, muitas das vezes o nosso coração se entristece. E, infelizmente, por causa disso, em alguns lugares o evangelho chega a ser banalizado. Por causa de não dizer com a vida aquilo que crê. De não reproduzir com atitudes, mas só com a boca e com palavra, né? Cada vez mais vem sido ministrado um evangelho que de nada tem a ver com o evangelho genuíno de Cristo. Amém? Vocês estão aí, gente? Né? Porque sim, a gente não pode negligenciar, e eu nem quero de maneira nenhuma que você venha pensar, sim, nós cremos, Jesus ele nos ama, Ele nos leva ao perdão, Ele nos resgata, Ele nos perdoa, Ele nos resgata das trevas, nos tira da condenação, nos tira do destino que nos aguardava, que era a morte eterna, para em troca disso nos dar a vida eterna. É isso que a palavra diz em João 3,16, não é? Não é verdade? Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que nós chegamos muitas das vezes a levar por um extremo e achar que pelo simples fato de Jesus nos amar, com um amor, não um amor comum, mas um amor sacrificial, né? Nos faz pensar que Ele aceita tudo. Nos faz pensar que Ele concorda com tudo. Nos faz pensar que a nossa maneira de viver, independente da maneira que seja, vai agradar o coração dEle. Muito pelo contrário, né? Muitas das vezes nós achamos que pelo simples fato dele nos amar, que nós já somos os herdeiros da promessa daquilo que foi prometido pelo Senhor. Não é verdade? Eu e você, nós temos o exemplo de Jesus, que é um amor sacrificial. Eu fico assim abismado, porque em João 3,16, quando fala acerca disso, eu creio que coloca de tal maneira, porque a gente não encontra na língua portuguesa, ou seja lá que idioma que for, o tamanho do amor que foi demonstrado por Jesus, por cada um de nós. Por isso que coloca de uma tal maneira. É como se fosse de uma maneira inexplicável, inimaginável. Eu creio que é por isso que a tradução coloca dessa forma, né? E Ele nos amou, mesmo eu e você sendo pecadores, sendo pessoas falhas, sendo, vamos falar no português claro,
alguns eram pessoas que deram muito trabalho, pessoas da pior espécie, pessoas que já praticaram tudo quanto é tipo de coisas que desagradavam ao Senhor. E eu me incluo nisso também, né? Não sou diferente de ninguém, não sou diferente de nenhum de vocês. E mesmo não havendo nada em nós para que viesse agradar ao Senhor, Ele resolveu nos amar. A palavra diz que se nós o amamos hoje, é porque Ele nos amou primeiro. Só que nós recebemos esse amor sacrificial, que se entregou, que deu tudo por amor de nós, e muitas das vezes nós tentamos retribuir ou devolver a Ele com um amor interesseiro. Por quê? Amor interesseiro, né? É um amor que não ama, vamos falar, não é verdade? Que não ama mesmo sem a outra parte merecer. Não é difícil muitas das vezes? Você amar aquele que te maldiz? Mas Jesus, ele não fala que se a gente ama só aquele que nos ama, que nós não estamos fazendo nada demais? Então muitas das vezes nós, por sermos falhos, nós não conseguimos amar, né? As pessoas sem olhar as pessoas, mas é mais fácil por causa da nossa fraqueza, da nossa carne, né? Da influência da nossa carne, querer amar aqueles que nos amam somente, né? Que ama quando é conveniente, quando nos agrada, ou quando de alguma forma nos satisfaz, né? De alguma forma satisfaz os nossos interesses e as nossas expectativas. Mas a gente viu que não é esse o exemplo, não é isso que Ele pediu para que nós venhamos a fazer. Amém, gente? Estão conseguindo entender? Você não esqueceu isso, né? E nós, após sermos adotados, né, nós somos como filhos adotados pelo Senhor, porque fala que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós passamos a ter direito a uma herança, sim ou não? Amém? Né? Mas se você for ver, para que eu e você, nós tenhamos direito a uma herança, se você for colocar, até pelo exemplo que nós temos aqui nessa terra, é preciso que o nosso nome conste ou num testamento, né, de alguma coisa assim dessa forma, para que quando aquele que era o portador dos bens vier a falecer, nós venhamos herdar aquilo que foi prometido por nós, por herança, por direito. Com da parte do Senhor é da mesma maneira, né? Porque fala que nosso nome precisa estar escrito no livro da vida. Então eu e você temos que ter essa consciência de que nós precisamos ter sim isso, né? E muitas das vezes nós esquecemos, que é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, até geralmente quando vou ministrar ceia, eu costumo repetir com alguma frequência, porque é algo que me marcou. Fala que o benefício do sacrifício de Jesus está sobre as nossas vidas, né? Então nós podemos entender que para que eu e você, nós venhamos ter herdado algum benefício, venhamos ter direito de um benefício no dia de hoje, antes de nós alguém teve que pagar o preço e se sacrificar. Até com relação à herança, posses, bens materiais, quando você herda algo, geralmente é quando alguém da sua família ali se sacrificou, trabalhou, economizou, empenhou, ajuntou bens, e ali por ele se sacrificar, você pode se beneficiar disso quando ele não estiver, né? Mas aqui, quando ele vier a falecer. Então, muitas das vezes nós temos esse sentimento que é errado. Queremos ter o benefício, mas sem fazer nenhum sacrifício, tá? Sendo, né, que no começo, quando Jesus, depois de ser tentado no deserto, e ele começou a ministrar ali, começou a pregar, ele já tinha deixado claro ali as primeiras palavras praticamente que ele começou a falar, que iria ser exigido de nós algo que nós devíamos começar a fazer, e exigir um posicionamento nosso com uma mudança de atitude. Pode colocar para mim Mateus capítulo 4, versículo 15? Mateus capítulo 4, versículo 15. Todo mundo achou, gente? Amém? Glória a Deus. Ouvindo uns barulhinhos aí de folha. Bem, vou estar lendo. Diz assim, ó: terra de Zebulon e terra de Naftali,
caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Até aqui. Então ele praticamente chegou ali dando continuidade àquilo que João Batista já pregava no deserto, nos mostrando que era necessário algo que depende de mim e de você querer fazer ou não. O arrepender-se, né? Arrependam-se. E ele deixa bem claro que caso você queira fazer parte, ser participante disso, o arrependimento é algo indispensável. Só que muitas das vezes nós esquecemos o arrependimento, nós confundimos o arrependimento com o remorso. O arrependimento, para ele ser realmente genuíno, ele tem que vir acompanhado de uma mudança de atitude. Amém? O arrependimento tem que vir acompanhado de uma mudança de atitude, né? Pois se ele não for dessa forma, ele não é nada mais do que um mero remorso. Sabe quando você fez algo assim, você fica meio triste na hora, fica com a consciência pesada, aí daqui a pouco passa um dia e você está fazendo tudo de novo? Então isso aí não é um arrependimento, isso é só um remorso, né? Nós temos aqui exemplo na Bíblia, o exemplo de Pedro. Pedro ele negou Jesus 3 vezes, não é verdade? Mas ali quando ele encontrou com Jesus de novo, Jesus falou para ele se ele o amava. Nós podemos ver ali que ele se arrependeu, ele foi perdoado por Cristo, e a partir dali ele passou a viver por Cristo e também morreu pela causa de Cristo, para cumprir o propósito. E temos o exemplo de Judas, que esse eu creio que não teve a oportunidade, não chegou a se arrepender, mas sentiu apenas um remorso. E depois a gente viu o fim que ele teve, né? Então deu para entender a diferença de arrependimento e remorso? Amém? Né? Porque Jesus, mesmo sabedor, a gente sabe que ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele mesmo sabedor da nossa natureza pecaminosa e corrompida, porque é o que a palavra fala em Romanos 3:23, diz que todos pecaram, todos, não tem exceção, e destituídos ou separados estavam da glória de Deus. Ele nos alerta para uma mudança necessária na minha, na sua, na nossa maneira de viver, né? E de todos que se dizem cristãos, todos que se dizem cristãos precisam buscar isso, porque como foi falado antes, nós somos pequenos cristos, tá? Queria que colocasse agora para mim João capítulo 3, versículo 1. João capítulo 3, versículo 1 em diante. É uma passagem muito conhecida também, né? É o encontro ali de Jesus com Nicodemos. Todo mundo achou? Amém? Vocês estão aí, gente? Amém, glória a Deus. Vou estar lendo, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez ao ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quando a gente vê aqui o próprio Jesus, ele dizer que necessário é
nascer de novo. E meditando acerca dessa palavra, muitas das vezes a gente, por ler assim na correria, não para entender o quão profundo é o significado dessa palavra necessário. Eu procurei aqui alguns significados, né, dessa palavra segundo o dicionário, e diz assim: necessário é a mesma coisa que indispensável, imprescindível, requerido, exigido, não pode ser de uma outra maneira. Algo que não tem como abrir mão. Igual ao ar, né? Ele é necessário para nós ou ele é algo opcional? Ele é necessário. Sem isso nós não conseguimos viver. Você entende o quão profundo é essa palavra? Nós podemos ver aqui que é algo que eu e você temos que constantemente buscar isso, porque esse é o requisito. Não tem como a gente dar aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Ah, Jesus me ama, Ele me entende, Ele sabe como está meu coração, não preciso mudar não. Necessário é nascer de novo. Muitas das vezes a gente fica, né, por pensar assim, dessa forma. Claro que Ele nos ama, isso não vai mudar, é o que a palavra diz. Por isso Ele se entregou por cada um de nós. Vem aquele sentimento de, se der, deu. Se não der, não tem problema. Afinal, Jesus me ama mesmo. Mas não é assim, né? Não é verdade. E infelizmente isso tem feito com que muitas pessoas chegam a estar dentro das igrejas cheio da influência do velho homem. Cheio da influência do velho homem, né? Daquele que, na verdade, já devia ter morrido. Porque para que o novo venha a nascer, o antigo tem que morrer. Amém? Né? Nós queremos ter o benefício sem ter nenhum sacrifício. E no Evangelho essas coisas não combinam. É totalmente ao contrário. Né? Tem aquele paradoxo que vocês acho que já me ouviram falar aqui algumas vezes, que diz: perder para ganhar, descer para subir, morrer para viver. É completamente o contrário. Olha o que fala em Lucas, capítulo 9, do versículo 23 ao 26. Vai falar acerca disso que nós acabamos de ver aqui, ó. Lucas, capítulo 9, versículo 23, 26. Todo mundo achou? Amém? Vou estar lendo, tá? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e de seus santos anjos. Amém? Até aqui, né? Eu creio que esse nascer de novo, Deus tem um propósito, tem um tempo para cada um. O tratamento do Senhor com cada um é diferente. Às vezes, uma pessoa pode ter um encontro com Jesus. Nós vemos ali o exemplo de Paulo. Teve um encontro, a partir do momento que teve um encontro com Cristo, a vida dele já mudou completamente, que ele passou de ser um perseguidor, aquele que buscava matar os cristãos, para ser um pregador do evangelho e aquele que ia implantar as igrejas, né? Mas também eu creio que tem pessoas que às vezes o Senhor vai trabalhar em algumas áreas e o processo é um pouco mais demorado. Mas uma coisa a gente entendeu: algo é necessário e indispensável. Então, quando Jesus ele fala acerca dessas coisas, eu tenho esse entendimento que o negar-se a si mesmo é algo diário. Né? O carregar a nossa cruz é algo diário. Não é verdade? Sentido, gente? Né? E infelizmente, né, a gente vê que quando as ordens de Cristo é expressa, eu acho que fica de muito fácil compreensão o do negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz. Só que hoje a gente vê, até às vezes dentro da igreja mesmo, é uma triste realidade,
nós não conseguimos nem considerar os outros superiores a nós mesmos. Né? Muitas das vezes nós começamos a pensar em nós, ou naqueles que são nossos, ou naqueles que nós temos um vínculo, naqueles que são nossos parentes. Às vezes nós tratamos o próximo como se ele fosse alguém que estivesse distante. Mas não é isso que o Senhor espera de cada um de nós, né? Nós ficamos indiferentes, não damos a mínima, deixamos em segundo plano. Mas a gente sabe que a palavra, ela fala completamente o contrário disso. Olha o que fala aqui em Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Necessário é nascer de novo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: amém, vou estar lendo. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? E se você for ver aqui, na mesma carta, nos versículos seguintes, também aqui, começa a nos mostrar de uma forma aqui, meio que resumida, não detalha com riqueza de detalhes, mas a gente já chega a ter uma ideia daquilo que Jesus precisou passar e sofrer por cada um de nós, né? Para que eu e você, nós pudéssemos ser salvos. Vamos continuar lendo do versículo 5 em diante. Mesmo capítulo, versículo 5 em diante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Né? E se você for ver, vou aqui citar algumas coisas que me fazem refletir, que foi destaque nessa atitude de Jesus. Primeiro, obediência. Ele só pôde ser obediente porque ele considerou a necessidade dos outros superior à vontade dele. Porque ele, se compadecendo de nós, viu a necessidade de um Salvador e ele se entregou, colocando a nossa necessidade à frente, né, do desejo dele. Ele obedeceu, né, porque quem precisava de um Salvador era quem? Era nós, não é verdade? Ele abriu mão de tudo que teria por direito sendo Deus. Ele se colocou na condição de servir aos outros. Se humilhou, vindo para essa terra em forma humana. Nesse corpo fraco, frágil, nessa carne corrompida. Né? E se você for ver o que era, eu vi uma certa ministração essa semana que é algo que me chocou. Ele não poderia aparecer já no corpo glorificado, assim como os discípulos tiveram a visão dele ali, né? Já glorificado. Mas não, você vê que ele veio como um bebê, não é verdade? Ele veio como um bebê. A Bíblia fala que ele nasceu em um lugar que era bem simples, né? Que não tinha luxo. E quando uma pessoa nasce, quando um bebê nasce, ele precisa de certos cuidados, não é verdade? Ele precisou, mesmo sendo Deus, dono de tudo,
ele precisou ser cuidado, ele precisou ser dependente de outras pessoas, ele também passou fome, né? Ele chorou, teve tristeza, ele passou por tudo aquilo que a gente vê. Ele não fez questão de vir já na forma glorificada, mas ele se sujeitou a ser dependente de outras pessoas, a vir como um bebê, como um menino, para que você fosse cuidado. Ele resolveu morrer por nós, não uma morte qualquer, mas uma morte de cruz. E eu não sei você, mas essa semana eu compartilhei no meu Instagram lá um filme que eu não lembro o nome, mas que é a visão do sacrifício de Cristo mediante a medicina. E é um negócio tão cruel, eu não lembro o nome. Se eu lembrar, eu deixo compartilhado assim, né? Aquilo que ele se sujeitou, aquilo que ele passou por amar a mim e a você, né? A Bíblia também fala que ele, mesmo sendo inocente de tudo, foi contado como um dos malfeitores da época. Marcos capítulo 15, versículo 24 ao 28. Marcos capítulo 15, do 24 ao 28. Vou estar lendo. Amém? Já acharam aí? Amém? Amada? Diz assim, vou estar lendo, tá, gente? Versículo 24. E o crucificaram dividindo as roupas dele. Vou esperar então, pessoal, que eu estou ouvindo uns barulhos de folha aí. Todo mundo acompanhar junto. Amém? Agora? Já achou? Então tá. Vamos lá. Diz assim: e o crucificaram dividindo as roupas dele. Tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Até o 28, né? Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Alguém que era santo, perfeito, sem pecado, se sujeitou, né, a ser obediente, a considerar a necessidade dos outros superior a dele, para que nós pudéssemos ser salvos, né? Para cumprir um propósito de Deus. Ele, depois de cumprir esse propósito, foi exaltado pelo Pai. Depois de exaltar o Pai através da obediência. Amém? Né? O Pai, ele é exaltado através da nossa obediência também, nós como filhos. Quando fazemos o que ele nos ensina e o que é a sua vontade. Nós, infelizmente, talvez por um egoísmo, nós queremos receber sim a coroa da vida, sem antes exaltar o Pai com a nossa maneira de viver. Isso não é possível, isso não é correto. A bênção do Evangelho só é adquirida através da obediência ao Evangelho. A bênção do Evangelho só é adquirida através da obediência ao Evangelho. Amém? Eu não trouxe isso que o Senhor colocou assim no meu coração, eu não trouxe essa palavra para desanimar, não é isso, né? As pessoas falam assim, eu até brinquei com o irmão ontem que falou para mim: você que vai ministrar amanhã? Eu falei: sim, sou eu, né? O pastor, ele está ministrando em outro país e a gente ficou responsável. Aí fizeram uma pergunta assim para mim: é cajadada? Aí eu falei assim: mas vocês nem sabem que quem apanha primeiro sou eu, não é verdade? A única coisa é que eu não quero apanhar sozinho. Brincadeira, gente. Mas é algo assim que é necessário para a gente, né? É algo que nós precisamos estar meditando acerca dessas coisas. Não é para desanimar, mas é que para que nós venhamos estar atentos, né? Pois nós sabemos que o coração do homem, ele é falho, o nosso coração é enganoso. O coração do homem, ele é enganoso. E precisamos estar sempre vigiando e nos analisando.
fazer uma pergunta, não precisa responder, mas deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Como estão as nossas, as minhas, as suas, as nossas atitudes? Será que Cristo realmente habita em mim? Será que Ele tem vivido através de mim? Algo para nós estarmos meditando, né? Nós temos um sério risco de ser como um exemplo que a Bíblia deixa bem claro, em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 23. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23. Todo mundo achou? Amém? A árvore e seu fruto. Mateus capítulo 7, versículo 15 e diante. Diz assim: cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os reconhecerão. Atenção agora para esses versículos seguintes, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Até aqui, né? É interessante, esse algo que me chamou a atenção, que essas pessoas aqui, elas achavam que eram discípulos, sendo que na verdade Jesus falava que nem conhecidos eles eram. Jesus falou claramente: não vos conheço, né? Porque característica daqueles que andam com Jesus, daqueles que se diz discípulos, são aqueles que andam com Ele, aprendem com Ele, convivem com Ele e reproduzem tudo o que dele aprendem. Amém? Quando Jesus nos diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, isso me traz, não sei você, mas me traz um senso de responsabilidade e de compromisso, de algo que depende de mim, um esforço necessário. Mais uma vez, uma coisa é necessária. Eu quero fazer aqui uma analogia, né? Tentar trazer para uma maneira um pouco diferente de compreender. Vamos colocar uma situação aqui. Quando uma empresa ela está prestes a contratar um funcionário novo, geralmente esse funcionário vai lá, ele apresenta um currículo para aquela empresa. Eu não sei se ainda é assim no Brasil. Aqui no Japão também tem alguns lugares que são. Acho que aqui ainda é assim, né? E aí eles vão analisar aquele currículo para ver se essa pessoa ela preenche todos os requisitos, né? Daquilo que a firma precisa, daquilo que é necessário para ele exercer aquela função. Eles chegam a pedir para que você coloque tudo aquilo que você fez anteriormente. Não é assim? No currículo? Não é verdade? E aí, mediante isso, eles vão ver se aquela pessoa atende à expectativa e às necessidades daquele patrão, daquela firma no local. E se você for ver, quando você vai se candidatar a um cargo, geralmente tem muitas pessoas, não tem? Né? Ainda mais assim quando é com relação a concurso público, essas coisas, no Brasil você vê que são muitos candidatos. Da mesma forma, haverão muitos candidatos, mas só serão escolhidos aqueles que se encaixam nos requisitos. Deu para entender? Né?
Eu não estou querendo falar para você, não estou querendo dizer para você que eu e você vamos ser salvos por aquilo que a gente faz, não é isso? Que a palavra diz completamente o contrário. Em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 12. Coloca para mim Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 12. Vem aí. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 12, diz assim, ó. Acharam aí, gente? Glória a Deus, pelo barulho das páginas da Bíblia sendo folheada. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Amém? Até aqui. Só que também, em Filipenses, capítulo 2, mais uma vez vamos voltar lá para Filipenses, versículo 12 e 13, tem algo aqui que nos chama a atenção e que é preciso atentar para isso também. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Amém? Vou estar lendo, gente. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, né? Essa palavra aqui, ela nos exorta a desenvolver a nossa salvação com temor em tremor, em obediência contínua. Paulo, ele incentiva que a obediência ali, que foi iniciada na presença dele, venha a ser praticada com mais intensidade na hora da ausência dele. Tem que ser com mais vontade, mais empenho, compromisso. Amém? Que o Cordeiro ele possa receber toda a recompensa pelo sacrifício dele, através das nossas vidas. Jesus, ele tem uma canção que é muito famosa, que nós costumamos cantar aqui, né? Eu não vou cantar, tá? Porque esse dom eu não tenho, reconheço isso. Mas que diz que ele morreu como cordeiro e voltará como leão. Eu creio que é bem conhecido, eu não lembro o nome, né? Características do cordeiro: manso, humilde, que se entregou ali para ser abatido. Características do leão: rei, governante, feroz, predador, que vem para governar e fazer justiça. Então, necessário nos é nascer de novo. E para haver um novo nascimento, o que vivia antes precisa morrer. Para nascer um novo homem, o velho precisa deixar de existir. Eu queria que nós pudéssemos ficar em pé. Nós vamos tirar um tempo de oração, né? Eu queria, glória a Deus, se a gente pudesse tirar essas cadeiras aqui e vir todos aqui, porque eu creio que é uma palavra para nós todos, como corpo, como igreja, porque nós sabemos que é algo que depende de nós. E eu queria que nós estivéssemos tirando esse tempo de oração. Mas também eu creio naquilo que a palavra diz.
se tem algo, queria chamar essas pessoas que reconhecem isso. Se há algo que você tem lutado e tem falhado, não consegue progredir, um pecado que não te deixa avançar, né? Se há algo que a sua carne grita e você não consegue sujeitá-la, você não consegue dominar sobre isso, eu também gostaria de orar por essas pessoas. Eu queria estar chamando para que viesse aqui à frente. E também que algum irmão pudesse também, no final, orar por mim também, porque eu preciso disso. Eu reconheço que preciso disso. Porque a palavra diz, Tiago capítulo 5, versículo 16, que nós devemos confessar as nossas falhas, as nossas transgressões uns aos outros e orar uns pelos outros, para que nós sejamos sarados, para que nós sejamos curados. É o remédio, é a cura definitiva. É a cura definitiva. O grupo de louvor vai estar aqui entoando uma canção. Queria convidar, né, você que sente, que reconheceu que essa palavra é para você e que você deseja hoje. Você reconhece que tem partes de você que te impede de hoje de viver o algo novo do Senhor. Que tem partes que tem te impedido de você realmente viver para Cristo, para que Ele não somente venha viver em você, mas através de você. Eu queria te convidar a vir aqui à frente, porque nós sabemos que, assim como a palavra nos diz, que o Espírito e a carne, eles vivem em conflito constante, eles lutam um contra o outro, e aquele a quem nós demos vazão, aquele a quem nós deixamos ser mais forte, esse vai prevalecer. Então eu quero te convidar aqui para que nós venhamos orar, nós como igreja, reconhecendo que todos nós precisamos. Aleluia. Amém? Não fiquem envergonhados. Os tempos, né, nós temos visto cada vez mais sinais de que estamos no fim dos tempos. Todas as coisas estão caminhando para o retorno do Senhor. E o que Ele quer e que Ele espera de mim e de você é um coração entregue a Ele. É alguém que reconhece que precisa dEle. É alguém que deseja realmente nascer de novo. É alguém que até hoje reconhece que tem tentado lutar com suas próprias forças, mas não tem conseguido, mas tem falhado. Queria te chamar, você vem aqui para a gente orar. A vontade do Senhor é que todos venham ser salvos. Nós sabemos que aquele que não deseja que nós venhamos a ser salvos, nós sabemos que é o inimigo de nossas almas. E a partir do momento que eu e você, nós reconhecemos que somos do Senhor e que entregamos a nossa vida para Ele, independente das circunstâncias, independente das situações, eu creio que o Senhor honra aqueles que não têm vergonha de testemunhar diante dos homens a fé nele e a dependência dele. Tem mais lugar aqui. Eu te convido. Eu não posso pegar na sua mão e te trazer aqui. Isso é algo que eu e você temos que reconhecer, que precisamos dar esse passo de fé. A única coisa que nós podemos fazer como igreja é orar uns pelos outros para que haja cura. Mas o decidir ser curado, o querer ser transformado, é uma decisão individual. É uma decisão que cada um precisa tomar. É algo que eu e você precisamos reconhecer, que até hoje do jeito que está não dá mais. Eu quero, Senhor, viver o propósito que o Senhor tem para mim na plenitude. Tira de mim, Jesus, aquilo que impede de experimentar aquilo que o Senhor tem guardado. Você precisa colocar isso diante do Senhor e falar com a sua boca, você mesmo. Queria convidar você, ainda tem espaço, para que você não saia daqui da mesma forma que você entrou aqui nessa manhã, mas que você saia daqui hoje realmente renovado, que venha
renascido, que saia transformado, que saia daqui completamente diferente da maneira que você entrou nesse lugar. O grupo de louvor vai estar aqui entoando uma canção. Se você quer, se você reconhece que essa palavra também é para você, tem mais lugar aqui à frente. Pode vir, gente, tem aqui, né? Tem no tapete. Se você quiser se ajoelhar, fica na liberdade. Se você quiser se lançar aos pés do Senhor, tem a liberdade, né? Onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. E eu creio que Ele quer hoje tocar os nossos corações de uma forma que Ele não tocou até hoje. Em nome de Jesus, vamos orar. Os obreiros podem ajudar a gente a orar por cada um aqui. Amém? Para que haja um novo nascimento. Para que o Senhor venha tirar tudo aquilo que impede. Tudo aquilo que precisa ser deixado. Tudo aquilo que precisa ser entregue ao Senhor. Que haja hoje essa entrega. Que haja hoje essa renúncia. Para que o novo do Senhor venha sobre cada vida. No nome de Jesus. A maior diferença que existe é quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e quando colocamos Ele como nosso Senhor. Às vezes você chegou até aqui e você reconhece Jesus como seu Salvador, mas você não deixou Ele ser Senhor da sua vida. Quando Jesus Ele é Senhor, Ele é dono de absolutamente tudo. Quando você faz a oração dizendo: Senhor, eu te aceito como meu Senhor. O Senhor é primeiro e meu Salvador. Ele não veio só para te salvar. Não foi só para isso que Ele morreu numa cruz. Mas Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor da sua vida. E aí já não é mais do seu jeito. Aí já não depende de você. É tudo dele. É tudo para Ele. É tudo por meio dele. Quantas coisas o Senhor te prometeu, quantas palavras foram liberadas sobre você e você não tem vivido. Não é porque Deus não quer fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas é pura e simplesmente porque você tem tratado Ele apenas como seu Salvador. E para que tudo aquilo que Ele prometeu se realize, Ele precisa ser Senhor da sua vida. Então hoje, se você reconhece que você tem tratado Deus apenas como seu Salvador, mas Ele ainda não tem sido o Senhor da sua vida, que você tem dirigido a sua vida da forma como você quer, que passando dessa porta para fora você tem vivido do seu jeito, vem aqui hoje, entrega a sua vida, fala: Senhor, Tu és o meu Senhor, eu te reconheço não apenas como meu Salvador, mas eu te reconheço como o meu Rei, como o meu Senhor. Toma o direcionamento da minha vida, porque sozinho a gente não consegue. Davi vai dizer: não há nada de bom que venha de mim, tudo que eu tenho de bom vem de Ti, mas tudo que vem de mal vem da gente, vem do nosso velho homem. Precisamos depender dele. Então, que hoje a gente venha se entregar por completo, que não seja pela metade, mas que venhamos nos entregar por completo, nos prostrar por inteiro, não buscar Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas pura e simplesmente por aquilo que Ele é, porque Ele é Deus, independente de qualquer coisa. Se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É esse Deus que a gente quer que você conheça, é esse Deus que a gente quer que você acesse esse coração. Ele quer se fazer conhecido, mas você precisa buscar, você precisa querer encontrá-lo. Que hoje seja o dia onde você vai encontrar esse lugar de busca, de entrega, de ansiar pela presença dele. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós declaramos que haja renovo do fogo do Senhor sobre nós. Acende a chama mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, leva-nos a esse lugar onde te adoramos simplesmente pelo que o Senhor é, onde entregamos as nossas vidas por inteiro, onde o Senhor é Senhor da nossa vida e não apenas o nosso Salvador. Nos faz contemplar a Tua face e nos render a Tua glória, Deus. Que não venhamos te buscar por aquilo que o Senhor pode fazer, Pai, mas que venhamos amar o Teu coração, que venhamos realmente
realmente ter atitudes de adoração. Pessoas que se entregam por completo a Ti, Deus. Em nome de Jesus, uma igreja que anseia pela Tua face. Uma igreja que anseia pela Tua presença. Nos leva ao lugar do altar de adoração. Pai, como foi cantado no começo, nos leva a esse lugar do Santo dos Santos, onde a Tua glória vem sobre nós.